nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Paulo Gralato, é nós que heróis aqui. A Série B 2025 vem aí. E o que eu vou fazer? Para você da nação querosense que já conhece o canal, ou você que está chegando porque quer saber, o seu clube também está nessa competição, eu vou fazer um raio-x. Na verdade, eu vou fazer um apanhado com algumas informações para você ter uma visão macro sobre os 20 clubes que participarão da Série B 2025, que chega com muita rivalidade envolvida. Ah, tu ficaste curioso? Tu queres saber? Eu te chamo, eu te peço. Ah, vem com nós, papi! Série B 2025. Muita rivalidade envolvida. Você já é da nação querosense? Eu já vou pedir like. Te inscreve, tu já é inscrito. Mas torna membro desse canal. Vem com nós, ajuda a gente a crescer. Você está chegando pelo vídeo? Deixa o teu like aí, te inscreve no canal, vê coisa boa, conteúdos de garbo e elegância sobre a Série B. A primeira rodada tá chegando, então eu tenho que dar uma focada nos adversários de Remo e de Paysandu. Então nós vamos começar em ordem alfabética, beleza? Vamos começar. Paulo, então tu já vais começar pelo Atlético e pelo Paysandu? Não, eu vou começar por ordem alfabética. E o primeiro clube que eu trago para ti é Amazonas. O treinador até pouco tempo era o experientíssimo Aderbal Lana. Porém, ele sai da função de treinador e vai para uma coordenação técnica. Causou muita espécie o Aderbal, que é um profissional de muita história no futebol amazonense também. Polêmico, né? Old school. E para mudar tudo vem o antigo auxiliar do Diniz. Ele, Eduardo Barros, que eu posso estar enganado, tem a sua primeira experiência como treinador principal no Amazonas. Uma cara conhecida. Ah, Paula, por que a Série B sempre tem caras conhecidas? Eu vou misturar caras conhecidas nacionais, mas que também passaram por Remo e Paysandu, que é de onde e para onde eu falo com mais garbo e mais elegância. No Amazonas, eu vou falar de um cara que eu acredito, na verdade, que a maioria conhece. Ele, Henrique Almeida. Sim, o atacante Henrique, que você poderia imaginar que já tem 120 anos. Não, ele não tem tudo isso e é contratado, joga hoje pelo Amazonas. Henrique foi, se eu não me engano, também campeão do mundo sub-20. Daí eu vou puxar um pouco para quem conhece o futebol paraense. Um dos contratados, que não foram muitos do Amazonas, Alexandro. Sim, aquele que passou pelo clube do Remo, atacante, é um dos novos contratados do Amazonas. Treinador, cara conhecida, contratado e em que pé ele está até agora? Ganhou seu campeonato estadual? O que aconteceu? O Amazonas, quando eu estou gravando esse vídeo, está na final do Campeonato Amazonense 2025. Segundo time, seguindo o critério de ordem alfabética. América de Minas, América Mineiro, um clube que você já está acostumado a ver muito na Série A, na Série B, sempre está ali disputando, quando na B, para o acesso. Então assiste a nossa tier list. E o América Mineiro terminou como vice-campeão de Minas Gerais. Conseguiu desbancar o Cruzeiro, perdeu não muito legal para o Atlético, mas fez o que tinha que fazer, talvez até mais, né? A terceira força se tornou a segunda força. Tem uma história muito legal do seu treinador, que é o William Batista, que há pouco tempo, inclusive ele conta isso em alguns podcasts, que ele estava pilotando Uber, e é um treinador de 30 e poucos anos, mais um treinador novo, cara conhecida, né? Um cara que tu já sabes, que tu conheces. Eu escolhi dois aí. Mariano, o lateral Mariano, velha guarda da Portela, lateral experiente que foi contratado para essa temporada para o América. Mariano, que é lateral direito que jogou pelo Sevilha, estava no Atlético Mineiro, permaneceu em Minas. E o William Bigode, que eu já posso dizer que ele é o quê? Ele passeia por vários clubes, estava no Santos, veio para o América Mineiro e teve a treta lá com o Gustavo Scarpa do Galo. O novo contratado para a Série B, eu escolhi um, porque eu achei muito interessante. Falei de dois conhecidos experientes
E agora o América Mineiro traz para a Série B Miguelito, que é um jovem boliviano que já é titular da sua seleção, titular, reserva e tal, mas importante na sua seleção, e era banco do Santos. E vem disputar a Série B. Mais uma, né? Porque ano passado ele já estava no elenco do Santos, pelo América Mineiro. Mas um time mineiro e também um dos que subiu da Série C 2024 para a Série B 2025. Um emergente do futebol, o Atlético, que disputou a Série C ano passado, ano retrasado quase subiu, ano passado subiu, e vem para a Série B para debutar nessa competição em 2025. O seu treinador mantém o Roger. Sim, o Roger, que foi centroavante, o Roger que eu brinquei ano passado, que eu acompanhei a Série C por causa do Clube do Remo, eu dizia, cara, apesar do Atlético estar bem de centroavante, se der a camisa para o treinador, ele vai lá e crava. O Roger, que você está vendo aqui, que tem uma história muito bacana e muito bonita também com a sua filha, depois procure, é só uma informação, ele sobe o Atlético e se mantém, pelo menos, vai iniciar a disputa da Série B com o novato, né? Cara conhecida. O mundo da bola é muito doido, né? O mundo da bola é muito doido. Quem está no Atlético na função que é do seu treinador? Era do seu treinador. Lincoln! Sim! Lincoln! O menino que seria prodígio, que jogou naquele Flamengo de 2019. Foi vendido, passeou por aqui, por ali, por lá. E está no Atlético dizendo que vive a sua melhor sequência. Contratado. Quem vem para o Atlético é Ezequiel, que jogou no Cruzeiro, estava no Japão, meio atacante. Eu conheço muito bem Ezequiel? Não conheço muito bem Ezequiel. Se você conhece Ezequiel, você coloca aqui nos comentários o que você espera de Ezequiel e o que você mais sabe de Ezequiel. Mas ele está contratado para a Série B pelo Atlético. E onde o Atlético parou no Campeonato Mineiro? Ele ficou fora das semifinais do Mineiro, mas ganhou lá a Copa Confidência, que eu imagino que deva dar uma vaga para a Copa do Brasil, enfim. E agora eu vou para o Atlético Paranaense, o Furacão, que no seu centenário vai disputar a segunda divisão. E aí a gente já começa a ver que segunda divisão para alguns times é um bálsamo, né? Para alguns clubes é uma coisa importantíssima, para outros é um será? E isso é. Você quer ver mais sobre Atlético e Paysandu? Veja o pré-jogo ao vivo que esse canal fará. O Atlético precisa entender o que ele quer dessa segunda divisão. Seu treinador, Maurício Barbieri, também novo, jovem, mas bastante rodado e bastante conhecido. Tens opinião sobre Maurício Barbieri, Paulo? Vamos ver Maurício Barbieri. Mas vamos ver o que Maurício Barbieri faz com um time que talvez esteja numa crise de identidade de divisão. Nomes conhecidos. Vamos lá. Thiago Heleno, eles estão doidos para despachar. Mastriani acabou de ser mandado embora, não, vendido para o Botafogo. Para abrir o quê? Espaço na folha, era muito caro. Tá tudo se conectando com o que eu falei, como eles vão enfrentar. O nome conhecido que está nesse elenco é um centroavante que, inclusive, passou muito pelo noticiário paraense. Paranaense ele está. Paraense, principalmente no Clube do Remo, rival do Paysandu que enfrentará o Furacão. Allan Kardec, o centroavante espírita, que tem 30 e muitos anos, de vasta rodagem, e há pouco estava disputando uma final de Libertadores pelo Galo, fez gol numa final em um dos jogos da Copa do Brasil, mas era um reserva lá, lida com contusões, já lidou com contusões nesse período no Atlético Paranaense, mas vai ser, principalmente com a saída do Mastriani, um cara muito importante. Novos contratados, cara, eu procurei, nada que causasse impacto. O que tem mais impacto, inclusive, é a saída do Mastriani e a possível saída do Thiago Heleno, que também foi ventilado aqui no rival de jogo do Atlético, no Paysandu, porque o Paysandu quer um zagueiro experiente com liderança, e também outro time que disputa
a Série B, que é o Goiás. Mas até agora, quando eu estou gravando, não está fechado. O que está fechado, então, é o Mastriani no Botafogo. Contratações? Não. Possibilidade de saída? Sim. Saídas confirmadas? Sim, também. E eu iria continuar na linha alfabética, mas aí eu vou dar uma pausa e vou falar do rival de jogo da primeira rodada do Furacão, que é o Paysandu, o papão da Curuzu, que está na final do Parazão 2025, que será contra o seu rival e terá o clássico. Você vai ficar chateado, você aí do Paraná, mas desculpa, é o maior clássico do mundo. O Paysandu tem como treinador Luizinho Lopes, que chegou para substituir o Márcio Fernandes, que foi para a Inter de Limeira. Luizinho vem fazendo um bom trabalho no Paysandu, evoluiu o time e agora tem alguns desafios. O primeiro, a maratona, né? Que o Paysandu tem, além dos jogos da Série B, ele vai disputar 2 jogos, uma final de Copa Verde, 2 jogos de terceira fase de Copa do Brasil e 2 jogos de uma final de Parazão no meio de uma Série B. Se eu te dissesse um nome conhecido, um destaque do Paysandu, vamos lá. Centroavante Nicolas, o Brian Borges, que eu vi que a galerinha aí do Atlético tirou onda, o goleiro Matheus Trindade. É um time mais compacto, que realmente não tem grandes nomes, mas evolui na mão do Luizinho. Contratou Dudu, volante, contratou André Lima, meio-campista, contratou Benítez, um centroavante que veio há pouco de fora, que é um centroavante, acho que ele é paraguaio, que já está jogando, esses jogadores já estão jogando, e contratou o Heverson, lateral esquerdo. E na sexta-feira terá Atlético Paranaense estreando na Série B contra o Paysandu em casa. E agora vem ele. Um time que tu não dá nada, e de repente tu olha e tu tá ali. Ele não sobe, mas ele tá ali, sempre disputando. O Avaí, o time do Guga Kirten. Se você é geração PlayStation, talvez você não saiba, não tenha visto o Guga. Mas foi e é um cara fundamental pro esporte brasileiro. Falei porque eu sou geração Atari. O Avaí é campeão catarinense numa final com treta contra a Chapecoense, que a gente fala daqui a pouco porque está na Série B. Foi roubado, não foi roubado, enfim, que coisa absurda. Só que apesar do título, mudanças aconteceram no Avaí. Treinador novo, Jair Ventura. Cara conhecida, pois é. Eu vou falar uma nacional e uma que também no início do ano e alguns anos passeou pelo imaginário, pelo noticiário, pelo especulômetro, pelo suco das especulações aqui em Belém do Pará. Wagner Love, ele que já está entrando na alcunha de o interminável Wagner Love. Wagner Love está no Avaí. E o outro que chegou também, não é contratado para a Série B, mas chegou para essa temporada. Aleph Manga também está. Então olha esse ataque, é a manga do amor? E para finalizar, o Avaí foi contratado agora, o JP Meia, que veio do Vasco. Moleque, futuro, é uma aposta, mas uma boa aposta do Avaí. Botafogo de Ribeirão Preto. Um paulista que quase cai ano passado, brigou para se manter, se manteve, terceiro lugar no seu grupo, e não passou para os matas da competição do Campeonato Estadual Paulista. O seu treinador é Márcio Zanardi, que teve o seu nome ventilado, na verdade teve um acerto e não pôde ir por causa de regra, há um ano e pouco atrás, para o Corinthians. Sim, Márcio Zanardi, que se falava muito bem dele, está no Botafogo de Ribeirão Preto. Nomes conhecidos deste clube, deste time. Aí eu não tive jeito. Eu vou falar de jogadores que passaram por aqui. E te digo, de com não muitas saudades do torcedor. Bispo, Gabriel Bispo, que veio do Guarani e agora está no Botafogo, passou pelo Paysandu, iniciou a Série B do ano passado pelo Paysandu e... mas é um volante. E ele, Gustavo Bochecha, que passou por uma Série C no Clube do Remo e foi banco do Clube do Remo na Série C. Gustavo Bochecha, que estava e jogou bem na campanha do ano passado. Foi escolhido, inclusive, algumas rodadas até melhor
da Série B. E o novo contratado, eu também vou puxar a sardinha para cá. Se você, bicolor, que falei há pouco que vai estrear contra o Atlético, não sabia, um contratado que mudou até de nome para jogar no Botafogo, o zagueiro Carlão. Você lembra dele? Estava no Paysandu no passado, passou pelo Náutico, foi o pedido do treinador à época, Hélio dos Anjos, agora ele é Carlos Eduardo. Quer saber o que eu acho? Aonde o Botafogo estará? Repito, acaba esse vídeo, vai assistir a tier list Série B. É nóis, Toró. Valeu? Chapecoense é o nosso novo alvo. Mais um time de Santa Catarina, um time que chegou à final, um time que foi vice-campeão em uma final de muita polêmica, aonde o seu treinador Gilmar Dalpozo, que já passou por aqui, um dos mais experientes até dessa Série B, disse que foi roubado, que não sei o que, teve muita treta. Como a gente falou de treta, um das caras conhecidas, mais um que passou por aqui, ano passado eu estava no Amazonas, mas passou pelo futebol paraense, passou pelo Paysandu, é o volante Gimenez, que se meteu, deu voadora, soco, distribuiu porradaria nessa final. Gimenez é a cara conhecida da Chape, porque ele já passou por aqui e, cara, foi bem no Paysandu. Contratação. Na verdade, a Chape foi atrás de um destaque do campeonato estadual, que é o Marcinho, meia do Joinville, que foi bem no estadual e terá a sua chance na Chapecoense disputando vaga no time para a Série B. Rival do Atlético Paranaense, o meu Coxa. A galera do Coxa Náutico, se estiver assistindo aí, a galera Coxa Branca sabe que eu tenho um apreço. Minha filha mora em Curitiba e eu sempre fui muito bem recebido pela galera do Coxa. O Coxa que vem numa treta desde não sei quando do seu torcedor, né? Do torcedor Coxa Branca com a Tricorp, que é a SAF do Curitiba. E no começo do ano, o treinador anunciado, que está até agora mesmo já com muito bem, é o Mozart, que inclusive é o treinador que subiu com o Mirassol, que vai disputar, que já começou a disputar a Série A. Mozart é o treinador. Nomes conhecidos, mas eu usei como nome conhecido pela experiência que ele tem de Série B, é o De La Torre, um jogador que já passou por vários times que disputaram tal competição. Vocês estão vendo ele aqui. Ele foi contratado pelo Curitiba. Eu tenho que falar do novo contratado, que já foi contratado no finalzinho, no finalzinho do estadual, mas que realmente é uma contratação para Série B. E aí eu entendo o problema que o torcedor do Coxa tem com a Tricorp. Nicolas Careca é outro nome que alguém vai dizer, mas quem é Nicolas Careca? Pois é, alguns desses nomes eu estou dizendo porque eles passaram por aqui. Vamos lá, sendo justo com o Nicolas Careca, quando ele jogou no Paysandu, ele foi útil e importante no acesso do Paysandu 2023-2024, né, da Série C para a Série B. Nicolas Careca é um dos contratados do Coxa do Curitiba para a Série B. Mas eu não sei não. Bora esperar. É voluntarioso, enfim. Eu nem anotei, agora que eu me lembrei. Eu assisti um jogo ano passado. Lucas Ronier é um moleque da base que eu vi 2 jogos dele, um ao vivo e outro pela TV. Eu não sei como ele tá agora. Eu até brinco, era o número 89 que ele jogava na camisa. O moleque é muito bom, atacante, muito bom de bola. Que é um dos times que se espera também que brigue para subir. Atlético Goianiense, que é um daqueles que eu quero ver. Como todo time que caiu, teve aquele baque e o Atlético Goianiense ficou fora das finais. O seu treinador, inclusive, quando o Rodrigo Santana cai, antes de contratar o Daniel Paulista, ele foi falado no Clube do Remo, que é o Cláudio Tencati, que era até pouco tempo atrás o segundo treinador mais longevo do futebol brasileiro. Ele estando no Criciúma, ele só perdia, se eu não me engano, para o Abel do Palmeiras, né? Bom treinador assim com uma vasta experiência, passou muito tempo no Criciúma, que a gente vai falar. Tem outros nomes conhecidos lá, tá? Mas eu também peguei esse nome porque ele é artilheiro, ele já fez muito gol, ele sempre tá na Série B, ele sempre tá cravando. Óbvio, ele vem ficando mais velho,
Ele já foi falado, não a Vera aqui, mas como desejo da dupla Remo e Paysandu, e está no Atlético Goianiense. Caio Dantas, o centroavante. Ele foi artilheiro, vice-artilheiro do ano passado. Aí eu também fui pesquisar quem ele vai trazer. Não, vários nomes grandes, não. O que eu vi assim, pode ser que depois anuncie mais, tem essa janela. É um zagueiro do Ferroviário do Ceará, que eles estão apostando, é o Lucas Ramírez. É uma aposta, mas esse é o nome que eu vi de contratação. Esse é o Atlético Goianiense para ti.